Existe algo em Saturno que não deveria estar lá. Uma estrutura perfeita, geométrica, fria, girando há décadas no topo do planeta, como se tivesse sido desenhada, e ninguém consegue explicar completamente. Mas isso é só o começo. Antes de eu te mostrar o que realmente está acontecendo em Saturno, faz uma coisa: se inscreve agora, porque esse vídeo não é só sobre espaço, é sobre coisas que a ciência ainda não consegue responder. E quanto mais você entende, mais desconfortável tudo fica. Saturno não é apenas um planeta com anéis bonitos. Ele é um sistema caótico, onde luas podem esconder vida, tempestades duram décadas e estruturas impossíveis desafiam as leis da natureza. E no final desse vídeo, eu vou te mostrar um mistério real, que até hoje ninguém conseguiu resolver. Então fica até o final, porque isso aqui pode mudar a forma como você enxerga o universo. Vamos começar. Curiosidade 1. O planeta que desafia a lógica da densidade, Saturno, é o segundo maior planeta do Sistema Solar. Um colosso, uma esfera gigantesca, com quase 120 mil quilômetros de diâmetro. Mas o que realmente intriga os cientistas não é o tamanho, é o peso. Ou melhor, a falta dele. Saturno tem uma densidade tão baixa que teoricamente poderia flutuar na água. Sim, um planeta inteiro, flutuando. Isso acontece porque sua composição é dominada por hidrogênio e hélio, os elementos mais leves que existem. Mas isso abre um paradoxo silencioso. Como algo tão grande consegue se manter estável sendo tão leve? O que existe no centro de Saturno? Um núcleo sólido, um oceano metálico ou algo que ainda não compreendemos? E talvez a pergunta mais inquietante seja: se Saturno não é sólido, então o que exatamente estamos olhando quando olhamos para ele? Curiosidade 2. A morte lenta dos anéis de Saturno. Os anéis de Saturno parecem eternos, imutáveis, quase como se sempre tivessem estado ali e sempre estariam. Mas essa é uma ilusão. Na realidade, os anéis estão desaparecendo. Neste exato momento, partículas de gelo e rocha estão sendo puxadas pela gravidade do planeta, em um processo silencioso e contínuo. Uma espécie de chuva invisível que cai sobre Saturno, gota por gota, fragmento por fragmento. Esse fenômeno tem um nome: chuva de anéis. E ele está drenando lentamente aquilo que torna Saturno único. O mais impressionante: os cientistas acreditam que os anéis podem desaparecer completamente em cerca de 100 milhões de anos. Pode parecer muito tempo, mas em escala cósmica, isso é praticamente um piscar de olhos. Ou seja, você está vivendo em uma época raríssima do universo. Uma era em que Saturno ainda possui sua coroa. Mas isso leva a uma pergunta inevitável. Se os anéis estão sumindo, então eles tiveram um começo. E esse começo pode ser muito mais violento do que parece. Curiosidade 3. Os anéis podem ser restos de uma lua destruída. Agora imagine isso, uma lua orbitando Saturno por milhões de anos, estável, silenciosa, até que, em algum momento, ela chega perto demais. Existe um limite invisível no espaço chamado limite de Roche, e quando um corpo ultrapassa esse limite, a gravidade simplesmente o despedaça, sem explosão, sem aviso, apenas uma força esmagadora, rasgando aquele mundo em pedaços. Alguns cientistas acreditam que foi exatamente isso que aconteceu. Uma lua inteira destruída, transformada em bilhões de fragmentos de gelo e rocha, espalhados ao redor do planeta, formando os anéis que vemos hoje. Ou seja, aquilo que consideramos uma das visões mais belas do universo pode, na verdade, ser um cemitério, um memorial silencioso de um mundo que deixou de existir. E isso muda tudo, porque beleza nem sempre significa harmonia. Às vezes, ela nasce do caos. Na próxima parte, você vai descobrir que Saturno não está sozinho.
e que algumas de suas luas podem esconder algo ainda mais perturbador do que sua própria destruição. Curiosidade 4. Um sistema com mais de 80 luas. E algumas não deveriam existir. Saturno não é apenas um planeta. Ele é quase um sistema solar em miniatura. Ao seu redor, orbitam mais de 80 luas confirmadas, algumas pequenas como rochas, outras maiores que planetas inteiros. Mas entre todas elas, duas chamam a atenção de forma inquietante: Titã e Encélado. Titã é um mundo à parte. Ele possui uma atmosfera densa, algo extremamente raro para uma lua. Tão densa de que esconde completamente sua superfície. E quando conseguimos observar mais de perto, descobrimos algo impossível: lagos, rios e até chuva, mas não de água, de metano líquido, um ciclo completo, semelhante ao da Terra, mas com química alienígena. Agora pense nisso: um mundo com clima, com estações, com paisagens, mas completamente diferente de tudo que conhecemos. Já Encélado vai ainda mais longe. Sob sua superfície congelada, existe um oceano inteiro, escondido no escuro. E não é água parada. Esse oceano é ativo, quente, vivo, no sentido químico. Géiseres gigantescos lançam jatos de água para o espaço, carregando compostos orgânicos, como se aquela lua estivesse respirando. E isso levanta uma possibilidade que muda tudo. E se a vida não for algo raro? E se ela estiver escondida, exatamente onde nunca pensamos em procurar? Curiosidade 5. O dia em Saturno desafia a ciência. Agora imagine viver em um lugar onde o dia passa rápido demais. Em Saturno, um dia dura cerca de 10 horas e 33 minutos, menos da metade de um dia na Terra. O planeta gira tão rápido que sua forma não é perfeitamente esférica. Ele é achatado nos polos e dilatado no equador, como se estivesse sendo puxado para fora por sua própria rotação. Mas aqui está o verdadeiro problema. Saturno não tem superfície sólida. E isso torna algo simples, extremamente complexo. Como medir, com precisão, o tempo de rotação de um planeta que não tem um chão? Durante anos, cientistas tentaram usar o campo magnético como referência, mas os resultados não batiam, mudavam, variavam, como se Saturno estivesse escondendo sua própria rotação. Foi então que os cientistas recorreram aos anéis, observando suas oscilações, suas ondas, suas reações gravitacionais. Eles começaram a decifrar o comportamento interno do planeta. Ou seja, os anéis não são apenas beleza. Eles são uma ferramenta, um código, uma forma de ler um mundo que não pode ser tocado. E talvez isso revele algo ainda mais profundo. Talvez Saturno não queira ser entendido com facilidade. Na próxima parte, você vai descobrir fenômenos que simplesmente não deveriam existir, incluindo uma forma geométrica perfeita no topo do planeta, algo que desafia até hoje a lógica da natureza. Curiosidade 6. Tempestades que duram décadas na Terra. Uma tempestade pode assustar, mas ela passa. Horas depois, dias no máximo, o céu se abre novamente. Em Saturno, não. Lá, as tempestades não apenas acontecem, elas persistem. Algumas duram décadas inteiras. Imagine isso. Um sistema de tempestade tão grande que poderia engolir a Terra inteira. Ventos ultrapassando 1.800 km por hora. Relâmpagos iluminando nuvens densas de gás em um ciclo contínuo de destruição. Existe um fenômeno conhecido como Grande Mancha Branca. Ela surge aproximadamente a cada 30 anos. E quando aparece, é como se o planeta estivesse liberando algo acumulado por décadas. Energia, pressão, caos. Mas aqui está o detalhe que inquieta os cientistas. Ninguém sabe exatamente o que desencadeia essas tempestades. Elas simplesmente começam e depois desaparecem. Como se Saturno tivesse um pulso interno, um ritmo próprio que ainda não compreendemos.
Curiosidade 7. O hexágono perfeito no Polo Norte. Agora, isso muda tudo. No Polo Norte de Saturno, existe uma estrutura que não deveria existir. Um hexágono perfeito. 6 lados, ângulos definidos, simetria quase exata. E não é pequeno. Ele é gigantesco. Grande o suficiente para engolir vários planetas Terra dentro dele. E o mais assustador, ele está lá há décadas, girando, estável, sem se desfazer. Na natureza, formas geométricas podem surgir, mas nunca nessa escala, nunca com essa precisão e nunca com essa estabilidade. Alguns cientistas dizem que é resultado de correntes atmosféricas complexas. Outros admitem que ainda não tem uma explicação completa, porque no fundo, esse hexágono desafia nossa lógica. Ele parece calculado, como se fosse o resultado de um padrão e não de um acaso, e isso deixa uma pergunta no ar. Estamos realmente entendendo o que estamos vendo? Curiosidade 8. Um oceano escondido que pode estar vivo. Voltamos a Encélado, mas agora com um detalhe que muda tudo. Os jatos que saem dessa lua não são apenas água. Eles carregam compostos orgânicos, hidrogênio molecular, energia, calor, elementos que juntos formam a base da vida. Na Terra, a vida surgiu em ambientes extremamente semelhantes, no fundo dos oceanos, longe da luz, alimentada por reações químicas. Agora imagine isso acontecendo, fora da Terra. Um oceano inteiro, escondido sob uma camada de gelo, protegido, isolado, mas ativo, ejetando sinais para o espaço, como se estivesse tentando ser encontrado. A pergunta já não é mais se existe vida. A pergunta agora é: o que está vivendo lá, neste exato momento? E por quanto tempo? Na próxima parte, você vai descobrir como os anéis estão sendo usados para revelar segredos invisíveis e o mistério final que pode mudar completamente tudo o que sabemos sobre Saturno. Curiosidade 9. Os anéis funcionam como um raio-x do invisível. Os anéis de Saturno parecem apenas um espetáculo visual, mas, na verdade, eles são uma ferramenta científica extremamente poderosa. Eles funcionam como sensores naturais. Sempre que algo interage com Saturno, uma lua, uma força gravitacional, até estruturas internas do próprio planeta, os anéis respondem. Eles vibram, ondulam, se deformam, criam padrões, como se estivessem registrando tudo ao redor, como a superfície de um lago, denunciando o que está escondido abaixo. Foi assim que cientistas conseguiram detectar luas invisíveis e até entender partes do interior de Saturno. Sim, observando os anéis, conseguimos ver dentro do planeta, como um ultrassom cósmico, mas isso abre uma possibilidade inquietante. Se os anéis reagem a tudo, será que eles já reagiram a algo que não conseguimos interpretar? Algo que vimos, mas não entendemos? Curiosidade 10. Saturno emite sons. No vazio, no espaço, não existe som. O vácuo não permite, mas Saturno, de alguma forma, canta. Sondas espaciais captaram emissões de rádio vindas do planeta. E quando essas frequências foram convertidas para áudio, o resultado foi perturbador. Um som grave, contínuo, quase hipnótico, como um eco distante, vibrando no vazio. Esses sons estão ligados ao campo magnético de Saturno, mas o padrão, a repetição, a variação ainda intrigam os cientistas. Não parece completamente aleatório. Existe uma estrutura, quase como se fosse um código, e isso levanta uma pergunta desconfortável. Estamos apenas ouvindo fenômenos naturais, ou ainda não sabemos como interpretar o que estamos captando? O mistério final. Saturno não gira como deveria agora. Chegamos ao ponto mais inquietante de todos. Uma pergunta simples, que se transformou em um dos maiores mistérios de Saturno. Quanto tempo o planeta leva para dar uma volta completa em si mesmo? Parece fácil, mas não é. Diferentes medições,
deram resultados diferentes. Os dados não batem, nunca bateram, e quanto mais os cientistas tentavam resolver isso, mais estranho ficava. O campo magnético de Saturno não se comporta como deveria. Ele não tem a inclinação esperada. Ele parece alinhado demais, perfeito demais, e isso impede medições precisas. Mas o problema vai além. Existem evidências de que Saturno não gira como um corpo único. Ele pode estar girando em camadas, partes internas, com velocidades diferentes das externas, como se fosse um sistema fragmentado, um planeta que não funciona como planeta. E isso quebra modelos inteiros da física planetária. Porque se isso for verdade, então Saturno não é apenas estranho, ele é anômalo, algo que ainda não entendemos completamente. E talvez ainda não estejamos prontos para entender, porque quanto mais olhamos para Saturno, mais ele parece esconder, mais ele parece desafiar. Se esse vídeo fez você enxergar o universo de forma diferente, comenta aqui o que mais te deixou intrigado e compartilha com alguém que precisa ver isso, porque existem mistérios lá fora que não estão apenas esperando para serem descobertos, eles estão esperando para serem compreendidos.